Bem-vindos aos Mercados às 3, o meu espaço semanal de comentário dos mercados financeiros, onde trago 3 ideias do que se passou nesta semana. E a primeira ideia tem a ver com uma fusão que foi anunciada na indústria automóvel. A fusão está planeada para 2026 e é a fusão entre a Nissan, incluindo a parceria que a Nissan tem já com a Mitsubishi e a Honda. E este anúncio de fusão vem num contexto em que há uma grande transformação na indústria automóvel. E o primeiro aspecto a referir é que esta fusão irá resultar no terceiro maior grupo automóvel. Portanto, é uma fusão muito significativa e vem num contexto em que a China começa a emergir neste setor, não só no seu mercado interno, que é um mercado enorme, mas também num contexto em que a China ultrapassa o Japão como o maior exportador mundial de automóveis. Isto é algo que tem provocado um grande alarme, inclusive na Europa, onde a Volkswagen, que é o segundo maior exportador, está a passar bastantes dificuldades e está a ter grandes transformações, problemas sindicais, na medida em que quer encerrar fábricas na Alemanha, e, portanto, vemos que a China tem feito aqui um caminho muito consistente em relação à eletrificação, tendo esta base do setor automóvel, onde tem a BYD como maior marca no espaço elétrico. E no Japão, esta fusão é anunciada num momento em que, sobretudo, a Nissan estava a apresentar grandes dificuldades no seu negócio, e esta fusão é anunciada como havendo a criação de uma espécie de holding onde se vão agrupar estas duas empresas mais a Mitsubishi. O que eu acho também curioso é que, por exemplo, eu vivo em Lisboa e efetivamente verifica-se que cada vez mais vejo carros, sobretudo da BYD, até no espaço dos TVDE, e há aqui uma reflexão que eu faço, não só em termos da indústria automóvel, mas em termos de outras indústrias. Isto é uma aposta do presidente da China, Xi Jinping, que tem uma visão de desenvolvimento um pouco diferente da visão americana, muito centrado nas empresas tecnológicas, ora ligadas à tecnologia propriamente dita, ora ligadas ao espaço do social media, e agora com a transição para a inteligência artificial. Mas Xi Jinping sempre quis ter uma indústria que produzisse coisas mais concretas, objetos que fossem usados, e uma indústria mais tradicional nesse sentido, embora de base tecnológica. E eu faço habitualmente mergulho em apneia, sempre fui um fã da GoPro e inclusivamente tenho uma câmara da GoPro, mas recentemente, há um espaço de 2 anos, a DJI lançou um modelo e eu, durante aqui um período transitório, mantive os 2 modelos, mas cheguei à conclusão que efetivamente, sobretudo para o snorkeling e para o mergulho em apneia, sobretudo para imagens captadas debaixo d'água, que efetivamente a máquina da DJI tinha uma melhor qualidade, sobretudo nas cores. E, portanto, aqui também mais um exemplo de empresas chinesas que começam a afirmar-se neste espaço, e fica aqui a ideia de se isto não poderá ser uma tendência que irá acentuar-se cada vez mais no futuro. A segunda ideia que eu queria aqui trazer-vos tem a ver com vários comentários que Donald Trump fez esta semana, ao seu estilo. O primeiro desses comentários teve a ver
com o Panamá, em que Trump veio ameaçar com um novo ganhar do controle do canal do Panamá, e ele veio fazer isto num contexto em que acusa o Panamá de taxas excessivas para a passagem naquele canal e ameaçou que se o Panamá não reduzir essas taxas, os Estados Unidos poderá reassumir o controle do canal, algo que já teve no passado. Donald Trump também veio expressar preocupações sobre uma influência que, no seu entender, existe da China sobre o canal, apesar do canal estar a ser controlado pelo Panamá desde 1999. Estes comentários tiveram uma forte oposição do presidente do Panamá, José Mulino, que veio reafirmar que realmente o canal é do Panamá e, portanto, os Estados Unidos não podem ter este tipo de postura perante um país terceiro. Um outro comentário de Trump foi relativo ao interesse de Donald Trump, algo que ele já tinha manifestado anteriormente, em adquirir a Groenlândia, dizendo que a posse e o controle da Groenlândia é absolutamente necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos. Ele fez estes comentários quando da nomeação do embaixador dos Estados Unidos para a Dinamarca e sugeriu que realmente a Groenlândia é algo extremamente estratégico para a segurança não só dos Estados Unidos, como para uma segurança global. Isto veio fazer com que o primeiro-ministro respondeu de forma firme, dizendo que efetivamente a Groenlândia não está à venda. São aqui dois comentários que mostram muito um Trump que nós já conhecíamos e que começamos a ver que este tipo de comentários e este tipo de postura desafiadora é algo que certamente irá marcar o segundo mandato de Donald Trump. Por fim, também relacionada a terceira ideia com Donald Trump, Elon Musk, que foi certamente um dos principais personagens na reeleição, com uma contribuição astronómica para a eleição de Donald Trump, e que nos primeiros dias após os resultados das eleições terem saído, verificou-se que tinha um grande poder junto do novo presidente, mas é sabido que todo este movimento que fez com que Donald Trump voltasse não tem uma base ideológica muito uniforme. E isso viu-se esta semana em que Elon Musk veio defender a contratação de imigrantes. É certo que num caso específico tinha a ver com imigrantes qualificados, para o caso da engenharia, mas esta postura de Elon Musk vem em oposição a uma postura do movimento MAGA, Make America Great Again, um movimento muito mais à direita, e isto vai mostrar um choque esse que irá estender-se certamente a outras áreas, porque temos aqui várias personagens, até o nome apontado para a indústria da saúde, Robert Kennedy. Temos aqui posturas muito diferentes, muitas facetas, que em muitos casos se contrariam. Até porque, se virmos em relação a Elon Musk, ele terá certamente interesses relativamente à questão das tarifas, outros dos anúncios de Donald Trump, na medida em que ele tem fábricas da Tesla na China e, portanto, essas tarifas iriam criar aqui um risco para a Tesla. Não esquecendo
que Elon Musk também terá um papel muito importante na redução da dívida e na reestruturação de uma série de entidades americanas, estatais, no seu papel para a suposta DOGE, Department of Government Efficiency, se bem que é um papel de aconselhamento, a verdade é que ele já veio fazer vários comentários que mostram a vontade de fazer, em algumas áreas, cortes significativos. Por exemplo, ele veio já referir que na indústria da defesa, por exemplo, em vez de alguns tipos de caças, faria muito mais sentido que a aposta fosse feita em drones, com custos muito mais eficientes, e todo este contexto veio fazer com que empresas como, por exemplo, a Palantir, com uma vertente tecnológica e de software muito grande, viessem ver o seu valor em bolsas subir bastante, na medida em que se antecipa que seja este tipo de empresas que sejam vencedoras num cenário de Trump sob esta influência de Elon Musk. Não podemos esquecer sobre a questão da imigração, que Elon Musk é em si um imigrante. Ele nasceu na África do Sul, depois foi para o Canadá antes de fazer 18 anos e ganhou nacionalidade canadiana através da sua mãe, e mais tarde, apenas mais tarde, que ele foi para os Estados Unidos, quando se tornou um cidadão americano em 2002. Elon Musk veio já falar várias vezes sobre a questão da imigração, mostrando o seu apoio à imigração, mas também não deixando de expressar algumas preocupações sobre a imigração ilegal. E, portanto, vemos que temos aqui, em relação ao novo mandato de Donald Trump, forças contraditórias, forças de difícil articulação, até vendo, por exemplo, em relação à política monetária, que por um lado Donald Trump quer um dólar não tanto valorizado, mas a verdade é que as suas medidas em relação à imigração, em relação às tarifas, em relação à sua postura de uma certa contenda em relação a outros Estados, estão a provocar, e provocaram já, uma forte valorização do dólar. Foram estas, então, as três ideias. Despeço-me do presente ano, portanto, a próxima edição será já em 2025, e desejo que tenham uma excelente entrada em 2025 e que 2025 possa ser para vocês um excelente ano.